lá de João Pessoa, Betel Brasileiro. Aqui nós estamos no Distrito Federal. Cumprimento aqui a minha equipe, nosso amado irmão, amigo, apoiador Anselmo, também o nosso amado irmão, amigo Arthur, pastor Arthur, que está aqui conosco, nos apoiando nessa noite, nesse tempo. Somos aqui da igreja, uma igreja em plantação, Igreja Betel Brasileiro, no Vale de Iberaca. Fica aqui na área rural do Paranoá, próximo à agência missionária AMID. Então, estamos aqui trabalhando aqui nessa região rural, um vilarejo, e a nossa transmissão lá naquela região não há transmissão, né, de sinal de internet, por isso vamos fazer de casa, porque ali naquele lugar é bem ruim o sinal. Cumprimento todo o Brasil, os que nos acompanham pelo YouTube. Estamos no 4º dia da campanha mundial de oração, e eu refleti há pouco aqui em casa com a minha esposa. Já é o 15º ano que eu participo, desde 2008. Louvo a Deus por esse engajamento aí de todos, né? Que tanto já contribuíram, já oraram, já buscaram em Deus para que venha o tão sonhado e esperado, tão orado avivamento. Eu gostaria de agradecer a presença do Arthur, do Anselmo, meus amigos, meus irmãos. É interessante, talvez essa nossa live aqui seja talvez seja a única ou uma das únicas, né? Você, assim, um tanto presunçoso, e nós estamos aqui numa coinonia de 3 denominações juntos. Pastor Arthur é da Assembleia de Deus, um apoiador do nosso trabalho aqui na região, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. E o Anselmo é batista, né? Que igualmente nos apoia. Então, é a unidade, né? A gente tanto fala e prega sobre unidade do corpo de Cristo, e estamos aqui em unidade do corpo de Cristo, contribuindo para esse momento gracioso que é a campanha mundial. Bom, dando início, nós temos o alvo, hoje é economia, não podia ser um tema mais pertinente. Nós temos um Brasil, nosso gigante Brasil, que um país lindo, basta viajarmos por essas estradas brasileiras e a gente vê quanta riqueza, né? Deus colocou nessa terra tudo o que precisamos para sermos uma grande nação, um grande povo. E mais ainda o povo de Deus que se reúne para clamar a Ele. Então, no início, Deus diz assim, eu vou ler um breve relato aqui junto com os meus irmãos, nós vamos revezando aqui nos motivos de oração, nas falas, nos testemunhos, eventualmente um louvor. Eu não estou agraciado, nós, né, não estamos tão agraciados com o pastor Sidney, ali com a equipe dele na igreja, com o técnico de som, mesa de som, mas nós louvamos a Deus igualmente, viu, pastor Sidney? Se o senhor estiver aí, nosso companheiro de missões ali da UMIB, né, então nós louvamos a Deus, né, que temos aqui essa tecnologia, que Deus venha estabilizar a internet, a conexão, em nome de Jesus. E eu vou, antes de nós começarmos, eu vou pedir neste momento para o nosso amigo Arthur, pastor Arthur, inicia com uma oração. Amém. Senhor, nós te adoramos, te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de participarmos dessa campanha mundial de oração. Hoje é o 4º dia, é um dia que o Senhor Deus tem colocado no coração do teu povo de orar para a economia. Que o Senhor Deus esteja conosco, nos direcionando. Teu Espírito Santo nos revele, Pai, aquilo que está no coração do Senhor, para que nós, de alguma forma, possamos estar participando daquilo que o Senhor está agindo. Que as luzes prevaleçam e as trevas sejam dissipadas, porque nós estamos aqui para clamar a Ti, pedir a Ti, Senhor Deus, o Teu auxílio, pedir a Ti o Teu socorro, que o Senhor haja com misericórdia e que a graça venha superabundar onde há o pecado, a maldade. O Senhor venha agir, transformando situações, mudando, Senhor Deus, virando páginas, abrindo o céu, derramando das Tuas ricas bênçãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor derrame sobre o Brasil, sobre a nação, sobre a campanha mundial de oração, sobre os povos não alcançados, que é motivo
para orarmos todos os dias, nações que ainda não foram alcançadas em todos os continentes, a Ásia, Sudeste Asiático, uma região em especial pouco alcançada ainda, Oceania, Europa, África e as Américas, né? Nós temos também muitos desafios aqui nas Américas. Eu pude coordenar por algum tempo, 3 anos, a região das Américas, em especial a América Central. É um grande desafio o trabalho de revitalização de igrejas nessa região e de plantação também. Na América Latina, nós temos o desafio também aqui na América do Sul, né? Mas a oração, Deus tem enviado o seu povo, levantado a sua igreja. Por isso, podemos dizer e declarar que Deus abençoou o Brasil com terras férteis, fauna e flora riquíssimas, um clima tropical com poucos problemas naturais. Ele ainda nos presenteou com alegria, criatividade e persistência. O nosso povo é criativo. O nosso povo também é um povo perseverante, persistente. Temos tudo para ser uma nação justa, rica e feliz. Mas, entretanto, a má gestão e a corrupção desperdiçam este potencial. Os cidadãos também estão administrando mal suas finanças. Ou seja, o nosso povo, o povo brasileiro, o povo de Deus, administra mal seus recursos. Desta maneira, por meio do consumismo e do materialismo, um avivamento restaura a responsabilidade financeira das pessoas e o desejo de repartir o pão com aqueles que não têm. Quando nós administramos mal nossas finanças, nós temos pouco recurso para compartilhar com o próximo. Isso em todas as áreas. O papel de um administrador é gerir e empenhar, empregar recursos naquilo que de fato importa. Uma casa dividida, e aí eu aproveito e dirijo também para quem nos ouve, nos escuta, como é importante o casal ter consenso nas finanças, caminharem juntos, como é importante isso. A finança, então, o salário, a remuneração não é minha, mas é nossa, é minha e da minha esposa. Então, quando há esse entendimento, o exercício coerente, agradável da mordomia cristã, nós sobra recursos para nós investirmos na obra de Deus, não apenas com dízimos e ofertas, não, para enviarmos, para abençoarmos os missionários que já foram, enviá-los e também irmos também com os recursos que Deus já tem colocado em nossos bolsos. Assim, eu gostaria de convidar o Anselmo para ler o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 16, e dessa forma nós iniciaremos nosso período. Nós teremos um tempo de confissão de pecados, teremos alguns alvos de oração, intercederemos pela economia brasileira, economia mundial, pedindo, clamando por misericórdia de Deus. Depois nós vamos clamar por você, pela igreja, pela nossa igreja, a igreja brasileira, independente da denominação, que a igreja brasileira venha triunfar ante a tantos desafios pelo mundo e por um avivamento. Anselmo? Amém. Graça e paz. Provérbios 22, versículo 16. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Amém. Interessante esse verso. O escritor de Provérbios, ele diz: o que oprime o pobre. Irmãos, nós estamos vendo uma pressão muito grande neste tempo, falando de taxa de juros. Nós temos um país vizinho que está com uma taxa de juros de 97%. Estamos falando da Argentina, inflação altíssima, passa de 3 dígitos, mais de 100% de inflação. Nossa inflação está, de uma certa maneira, controlada e nós precisamos trazer isso. Seria inocente da nossa parte, dentro de um ambiente deste, desperdiçar a oportunidade de dizer que a taxa de juros ela não está alta por uma irresponsabilidade do Banco Central, mas para conter a inflação. A inflação corrói o nosso dinheiro. A inflação faz com que o pobre sofra, porque
você vai ao mercado e o preço é remarcado toda hora, todo dia. Nós vamos orar pela diminuição do conteúdo nas embalagens. Isso já é uma demanda que a gente vem falando há muitos anos. Ano passado, iniciamos uma campanha contra não a diminuição, né, de peso e de volume. Quem não comprava um biscoito de determinada marca, um pacote que tinha 400 gramas, e agora tem 350. Algumas marcas ousam a colocar 300 gramas com o mesmo valor, o mesmo preço. Recentemente eu comprei um frasco de um medicamento que tinha 50 ml. Eu tinha um frasco antigo, agora ele tem 40 ml. Então, tudo tem sido... nós estamos sofrendo este processo é uma extorsão por parte da indústria, por parte o abuso de poder, o abuso econômico contra nós. Então, é necessário compreendermos alguns pontos, porque há um bombardeio da mídia para que nós acreditemos que não, a taxa de juros tem que diminuir. Uma taxa de juros diminuindo, sem que haja um planejamento, um corte de gastos públicos, seria um caos para a economia brasileira, um alto índice de inflação que corroeria as nossas finanças e, em especial, quem mais sofreria, o pobre. E esse versículo traz o que oprime o pobre para se engrandecer, assim o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Nós temos visto uma nação com tantos potenciais, mas com tantos desafios e dificuldades. Será porque precisamos orar. E, nesse momento, eu vou fazer uma oração de confissão de pecados, confissão dos meus pecados, do pecado da minha família, do meu povo, do povo de Deus. Você que está na sua casa, peça perdão ao Senhor pelos pecados, seus pecados, os pecados da sua denominação. Eu vou pedir perdão pelos pecados da minha denominação neste momento, pelo pecado de comprar por impulso, por descontrole financeiro, de avareza, sonegação de impostos, o jeitinho brasileiro para levar vantagem sobre os outros. Isso se chama defraudação. Confessar a omissão em não exigir qualidade e bom preço dos produtos. O povo brasileiro é conhecido como um povo que não reclama de nada, o povo que aceita tudo. Por isso, alguns produtos são tão caros no nosso país e com baixa qualidade, como é o caso dos carros brasileiros, né? Porque as agências já sabem disso. O mesmo carro, o mesmo modelo que é vendido nos Estados Unidos é totalmente diferente do vendido ao Brasil, porque o povo brasileiro paga o que pede e não reclama, não exige. É um povo pouco exigente. Então, isso é uma omissão, principalmente no que se refere, porque o dinheiro que nós pagamos, que estamos deixando no comércio, é um dinheiro que deveria ser destinado, consagrado para a glória de Deus, destinado a glorificar o nome do Senhor. Afinal de contas, tudo é dele. Davi deixa isso registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, quando ele junta os recursos para a construção do templo. Ele diz: quem somos nós para que te demos alguma coisa? Tudo é do Senhor, tudo vem de ti. Então, vamos orar neste momento pelo nosso povo, por nós, pela nossa igreja. Querido Deus, nós te adoramos nessa noite. É um grande privilégio estarmos aqui nessa noite, Senhor. É uma bênção podermos participar dessa campanha mundial de oração, junto com os nossos irmãos empenhados nessa missão. Obrigado. Queremos, nesse momento, pedir perdão pelos nossos pecados. Eu peço-te perdão, Senhor, pelos meus pecados, pecados da minha família, da minha denominação. Perdoa-nos, ó Pai, a igreja a qual eu pastoreio, pelo gasto, Pai, desenfreado, Pai, pela avareza, pelo pouco compromisso com a tua obra, Pai. Ó Senhor, eu lembro, a igreja da década de 80 ainda era uma igreja pobre. A igreja orou e o Senhor mandou muitos recursos. E a igreja, ao invés de fazer missões, construiu mansões, grandes prédios. Pai, quantos povos faltam para ser alcançado? Pai, não somente isso é aqui do Brasil,
mas nós pedimos perdão pelos pecados do nosso povo aqui no Brasil, das nossas denominações, a avareza, a luxúria, o gasto desenfreado, com tantas coisas menos importantes. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, que seja promovida em nós uma genuína, uma metanoia, Senhor, uma mudança da compreensão, a transformação do nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus, que a nação brasileira, os nossos gestores, os governantes dessa nação tenham temor e tremor diante de Ti, e que eles reflitam que um dia todos, sem exceção, terão que prestar contas ao Senhor. Diz a Tua palavra que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que o Senhor é Deus. E muitos para a condenação, Pai, porque não o temem, porque não o reverenciam, porque não respeitam o pobre, não respeitam o próximo, não respeitam o seu semelhante, seja rico ou seja pobre. Senhor, perdoa o pecado do nosso povo, o jeitinho brasileiro, a defraudação e tantas outras coisas. Perdoe pelas leis injustas também, pela cobrança exacerbada de impostos, pela tripla, dupla, a bitributação. Às vezes o produto, Pai, há muitos produtos que são bitributados, até 3 vezes sofrem tributo, Pai, o mesmo produto. Só na compra de um carro se paga 40% de impostos. 40% do valor de um carro é de imposto, Pai. É muita coisa, é um valor exorbitante para a nossa realidade. Tenha misericórdia da nossa nação, os empresários, os industriários, que eles reflitam sobre a sua postura, que eles tenham temor ao Senhor, produtos caros, com baixa qualidade, às vezes até estragado, produtos que são vendidos adulterados, Pai, a defraudação ao próximo. Senhor, tenha misericórdia. Produtos que são produtos perecíveis, que têm ali a data de validade remarcada, Senhor, para eles não perderem. E o consumidor, ao chegar em sua casa, se depara com uma triste realidade, e às vezes impossibilitado de voltar para reclamar. Perdoe a omissão também do nosso povo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor, Pai, seja sobre nós, que nós enxerguemos o nosso papel como cidadãos do céu, mas também cidadãos dessa terra. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Amados, ainda vamos, mais uma vez, orar por confissão. Eu vou pedir para o Arthur, pastor Arthur, fazer mais uma oração, pedindo perdão pelos pecados do gasto do dinheiro público, que é o dinheiro meu e seu, é o nosso dinheiro que está lá para ser gerido, né? O dinheiro de imposto, o dinheiro do nosso salário, que parte é retirada para a administração do governo, e esse dinheiro é gasto com coisas tão inúteis, chega a escarnecer do nosso povo, um país tão sofrido. Pastor Arthur, por gentileza. Amém. Senhor, Deus e Pai, queremos confessar a Ti, Pai, tanta injustiça, Pai, tanta maldade por parte dos homens que deveriam atentar, meu Pai, com cuidado, com responsabilidade para o dinheiro público, para gerir esses recursos de forma transparente, de forma adequada, mas muitas vezes o dinheiro é desperdiçado, muitas vezes o dinheiro não é investido em áreas críticas, em pontos sensíveis da sociedade, em áreas que venham beneficiar os mais pobres, que venham socorrer aqueles que estão, Senhor, à margem, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que estão, Senhor Deus, talvez, Senhor Deus, passando por privações, até mesmo não têm o que comer. Em nome de Jesus, perdoa, Pai. Perdoa, Pai, a maldade nos corações daqueles que têm a responsabilidade de investir os recursos públicos. Perdoa, Pai, quando o dinheiro é desviado, Pai, e levado, Senhor Deus, para situações, para pessoas que buscam o seu próprio desejo, sua própria satisfação.
Ó, Pai, tenha misericórdia, Pai. Perdoa, Pai. Tanta maldade, Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Nós te clamamos, Senhor Deus, por uma mudança. Te clamamos, Pai, para que, Senhor Deus, o Senhor, Deus, acabe, Senhor, põe um fim em tanta corrupção, em tanta, Senhor Deus, desvio de verba, de recursos, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, o Deus de justiça, o Deus que pode todas as coisas, Pai. Venha, Senhor Deus, não somente perdoar, mas também mudar, Senhor Deus, transformar essa situação em que nós estamos vivendo, que é uma realidade, e que o Senhor Deus dê um basta, Pai, para que isso não venha se alastrar, para que isso não tenha continuidade, para que isso não venha a piorar ainda mais a situação da economia do país, a situação, Senhor, da desigualdade, a situação, Deus, da miséria, da fome, aqueles que estão em condição de rua. Oh, Pai, nós te pedimos, Pai, perdoa, Pai, perdoa, Senhor, e dá-nos a luz, Pai, traga a luz, Pai, naquilo que está, Senhor Deus, de alguma forma entenebrecida, de alguma forma está envolto, Pai, e há uma certa cegueira, as pessoas não conseguem enxergar que aquilo realmente é errado, não perderam a noção do que é certo e daquilo que é errado e fazem as coisas e acabam invertendo os valores, dizendo que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é o certo. E a gente vê isso na palavra do Senhor. Quando a maldade, quando o pecado se multiplica, o amor se esfria. Então, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha limpar, purificar a nossa nação, purificar, Pai, as áreas que regem, que gerenciam os recursos públicos, a área de planejamento, a área de orçamento, meu Pai, a área, Seu Deus, de auditoria, o Tribunal de Contas, Pai, pessoas que estão ali, Seu Deus, para julgar, para avaliar, para fazer auditoria do uso da verba pública, da coisa pública, e muitas vezes, Senhor, não faz de forma adequada. Perdoa, Seu Deus. Tome em tuas mãos, Seu Deus, cada um desses órgãos, Pai. Deus, as pessoas chaves, as pessoas que estão ali como liderança, pessoas que estão ali com a capacidade de mudar, de influenciar. O Senhor toque nesses corações. Que o Senhor, Deus, traga a eles, Senhor, a iluminação do alto e dê sabedoria a eles, Senhor Deus, na hora, Senhor Deus, de gerir os recursos, na hora de fazer as auditorias, na hora de fazer, oh Deus, o controle do gasto. Oh, Pai, Deus, te pedimos, Pai, quando o gasto é exacerbado, quando o gasto, Senhor Deus, vai além do que se pode gastar, Pai, porque os recursos são limitados, Pai. Da mesma forma, o gasto ele precisa ser controlado, mas a ganância, Pai, a maldade no coração do homem faz com que gaste cada vez mais e de forma inadequada, de forma, Senhor Deus, sem qualquer tipo de crivo, de critério, e as coisas vão cada vez degringolando, indo de cada vez de alto a baixo. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, coloca as pessoas chaves, pessoas certas, pessoas que tenham capacidade e tenham, Senhor Deus, entendimento de como gerir a verba pública, de como gerir, oh Deus, todas essas finanças, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Ensina-nos, ó Pai. E dessa forma, vamos interceder pela economia mundial e também a brasileira, pedindo misericórdia a Deus. Clame você que está conosco, você que vai ouvir essa live em algum momento, pela situação econômica das igrejas, dos membros, daqueles que são autônomos e empresários e que perderam seus negócios durante o período de pandemia, por preços justos e pela consciência de empresários em não desejarem lucros tão altos pela proibição da indústria em reduzir o peso e o tamanho dos produtos e manterem o preço alto. Também, por você, ore a Deus se dispondo a trabalhar com efetividade e gratidão, a honrar seus compromissos financeiros e a fazer uso do dinheiro com temor a Deus. Irmãos, além de tudo isso, nós precisamos também ter responsabilidade com os nossos compromissos financeiros, honrar as pessoas. Há muito
que se eu preciso de um amigo, de um momento difícil, de um recurso, eu não posso esquecer nem do meu compromisso de pagar o devido e muito menos da gratidão, a gratidão eterna por aquela pessoa que me ajudou. Então, isso é muito importante, né? A defraudação é algo que desagrada ao Senhor, é pecado, é pecado. Então, nesse momento, nós vamos orar com o Anselmo por esses pedidos. A economia mundial ela está em uma crise, isso é mundial, não é apenas no Brasil. O Brasil é um dos países, até dezembro de 2022, foi um país que talvez tenha tido o maior crescimento dentro de nações importantes, nações europeias que sempre tiveram um PIB alto, nações que despontavam como excelência na economia sofreram muito nesse período de pandemia, e o Brasil se manteve. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos baixar a guarda, a economia mundial corre risco, estamos no meio de uma guerra, estamos no meio de crises por todo lado, iminência de novas guerras, então precisamos, mais do que tudo, mais do que nunca, orar. Anselmo? Amém. Deus amado, eterno, Senhor, Tu és o Deus que a Tua palavra diz que o Senhor é dono de todas as coisas, Senhor. A Tua palavra diz que Tua é a terra e tudo que nela há, Pai, toda a plenitude da criação. Pai, todos os recursos estão contigo, em Tuas mãos. Meu Deus, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, Pai. O homem pode ter todos os recursos do mundo, Pai, mas se não houver a direção do Teu Espírito Santo, de nada vai adiantar. Por isso nós clamamos neste momento, Pai, como igreja do Senhor, que o Senhor visite todos os países, Pai. Visite desde os grandes países, os países que movimentam a maior parte da economia, até aqueles menores, Pai. Que o Senhor dê sabedoria a cada líder, a cada gestor, Pai. Que o Senhor dê iluminação, Pai, para que eles possam, Paizinho, aplicar os recursos conforme a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Ô, Senhor, a Tua palavra fala também de gastos, Pai, feitos de forma ruim, gastando dinheiro com que não é pão, Pai, gastando dinheiro com que não é alimento, com que não edifica, com que não sustenta. Meu Deus, visita a Tua igreja também, Pai, nesse aspecto, para que a Tua igreja, Pai, saiba, cada membro saiba, Pai, como usar tudo que o Senhor põe nas mãos, todo o recurso que o Senhor põe nas mãos, que o Senhor guie no uso, Pai, e que o Senhor esteja multiplicando, Paizinho. Clamamos especialmente pela economia do Brasil, Pai, a nossa nação, a nação que o Senhor nos fez nascer, Pai, a nação que nós amamos. Meu Deus, visita a nossa nação. Pai, inclina o coração de cada autoridade, Pai, nessa área econômica, a fazer o que é justo, a fazer o que é reto, a buscar do Senhor a direção, Pai, porque do Senhor provém a bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, nós seguiremos, e eu peço para os irmãos, Anselmo, Arthur, quiserem interromper para fazer algum comentário, vocês tenham liberdade, tá, meus amados? A gente tem um tempo bom, meia hora, a gente tem mais 3 pedidos, e a gente pode orar pelas nações, por exemplo. A gente oramos pela economia mundial, mas pode haver algum pedido mais específico. Ore para que a igreja do Senhor Jesus se lembre de adorar a Deus com dízimos e ofertas, para que ela use seus recursos para socorrer o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro, e de investir mais em missionários e projetos de missões, observando sempre a prioridade de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, isso aqui é um mandamento, né? Assistir esses grupos é um mandamento. Agora, é qualquer viúva?
É qualquer órfão? É qualquer pobre? É qualquer estrangeiro? Não. Há critérios para isso. O Senhor nos dá direcionamento pela palavra, mas é todo órfão que é necessitado financeiramente, se a gente trazer para a seara financeira, não. É toda viúva que é necessitada, não. Mas se a gente pegar o contexto, por exemplo, lá da Índia, a viúva lá, ela tem um contexto bem necessitado. Aqui no Brasil também, em algumas regiões, é bem complicado. Então, aí sim, é nesse sentido, a pessoa desamparada, o pobre, é todo pobre. Nós fomos fazer uma visita aqui num bairro, aqui em Brasília, um lugar bem pobre. A gente trabalha num lugar aqui pobre, um lugar bem chão batido, né, de terra, não tem infraestrutura. É um lugar, para quem mora fora de Brasília, que às vezes acha que aqui é um cenário que é mostrado só pela televisão, aquele cenário bonito, é o contrário, né? O Distrito Federal ele é recheado de pobreza, né, de miséria. E nós não estamos falando também só de miséria financeira, de pobreza financeira, né? É um lugar de oportunidades, mas infelizmente a drogadição, as distrações deste mundo, o pecado leva as pessoas para outros caminhos. Então a gente precisa ter cautela, não ajudar. E aí a gente foi nessa casa e levamos mantimentos, levamos ajuda e chegamos lá, vimos que a pobreza ali não era a pobreza por falta de alimentos ou financeira. A pobreza ali era espiritual, né? Nos deparamos, por exemplo, com as pessoas ali, na época, o meu celular era um celular de 16 GB e o garoto lá, que era o filho da mãe, da dona de casa, o celular dele acho que tinha 128 GB. Então, veja que são situações que a gente observa que não é um estado de pobreza que é a questão financeira. Tinha comida, não faltava vestimenta, era questão espiritual e haviam outros problemas associados. Então, a gente precisa também ter critério no ajudar, né? Para que a gente também não invista aonde não é necessário. Então, a igreja precisa ter essa expertise, essa sabedoria da parte de Deus. E isso vem, a priori, pela oração, que é o relacionamento que nós temos com o Senhor pela oração, pelo clamor e pelo discernimento das Sagradas Escrituras. Então, nesse momento, nós vamos orar pela igreja, lembrando de adorar a Deus, né? Então, a igreja precisa saber, o povo de Deus precisa ter compromisso, né? Alguém me perguntou, mas o dízimo é necessário mesmo no contexto do Novo Testamento? Eu fiz uma pergunta para ele, o seguinte, falei, quando você vai à sua igreja, você tem copo para beber uma água, você tem um banheiro limpo, você tem uma instalação que te acolha com o mínimo de conforto? Ele falou, claro que se não fosse, eu não iria. Eu falei, então, toda essa estrutura, ela custa. E o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Né? O dízimo não pertence a mim, mas ao Senhor. E a casa, o local onde nós nos reunimos, o templo, ali, a edificação, onde a igreja se reúne, ela precisa de mantimentos para permanecer aberta, pagar conta de água, de luz, material de limpeza. Então, são várias outras. E, além disso, precisa de ter recursos para investir na obra missionária. Né? Isso é a prioridade. A igreja que não faz missões precisa repensar o seu papel enquanto igreja. Então, agora nós vamos orar, rogando a Deus pelos projetos, pelas prioridades de Deus reveladas, né, nas Sagradas Escrituras. A saber, ide, fazer discípulos, pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós temos dois imperativos aí na língua portuguesa, é um problema nisso. Esse verbo ide, ele precisa, porque o versículo não faz sentido se eu tirar o fazei. Então, esse ide assume um gerúndio. Então, indo, fazei. Enquanto eu vou, eu estou caminhando, eu faço discípulos. E os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, é a grande comissão dada por Deus à sua igreja. Pai amado, Pai santo, há muito que se fazer nos dias de hoje. Nunca foi fácil trabalhar na igreja, mas o Senhor deixou para nos assistir a tua santa presença. O Senhor se revelou.
O Espírito Santo de Deus está conosco. E é o Senhor quem nos dirige, nos norteia nas nossas ações enquanto igreja do Senhor. Pai, há muitos povos, esse grupo de órfãos, viúvas, pobres, estrangeiros, como são deixados de lado. Senhor, algumas vezes não é necessidade financeira, é um abraço, é um aconchego, é uma visita, é um telefonema, é uma mensagem, é uma conta que talvez venceu por falta de um recurso, é um alimento que está faltando, é um remédio, uma medicação, eu não sei, mas são muitas necessidades. Deus, é a visita no momento de luto, mesmo no silêncio, mostrar, se dispor, colocar-se à disposição. Nós temos nos omitido de tudo isso. Pai, há nações como a Índia, onde a igreja cresceu, a igreja se fortaleceu, mas a igreja, estando rica, ela também tem se omitido de fazer missão em seu próprio país. Assim ocorre no nosso país. Muitas regiões da nossa nação ficaram sem a obra missionária, mas engajada por algum tempo. Mas o Senhor está retomando esse direcionamento, graças ao Senhor. Eu vejo um redirecionamento de missionários para as regiões, por exemplo, Sertão Nordestino e Amazonas, ribeirinhos e indígenas. Eu vejo o Senhor fazendo um reposicionamento dos campos missionários. Eu vejo o Senhor realocando missionários da África, trazendo para o Brasil, tirando da África, levando para o Sudeste Asiático, para a Ásia, para a Oceania. Eu vejo o Senhor fazendo um grande mover no nosso mundo. E eu vejo o Senhor levantando trabalhos para cuidar de órfãos, de crianças vítimas de abuso, de tráfico, mulheres que são maltratadas em muitas nações. Pai, o Senhor tem levantado a tua igreja, mas é necessário muito mais que haja um compromisso, não somente com a frequentação nos cultos, mas com a parte financeira. É um desafio, as pessoas têm uma dificuldade, algumas têm tanta dificuldade de compreender a necessidade de ajudar. E não é para ajudar o pastor, para fazer isso, aquilo, não, é ajudar a obra de Deus, o reino do Senhor venha se expandir, a igreja do Senhor venha assumir o seu papel. Então, ajuda-nos nessa missão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos orar pelo mundo, por uma justa distribuição de renda no meio dos povos. Eita, irmãos, isso é um grande desafio, né? Que desafio isso. Ore pelos governantes das nações pobres, pedindo a Deus que lhe conceda sabedoria, criatividade, honestidade, transparência e ética para gerir os recursos dos seus países, cuidando dos desafios sociais do seu povo. Ore pelas nações ricas, por seus governantes, para que sejam justos, verdadeiros, honestos, transparentes, eficazes e sensíveis às necessidades humanitárias dos países pobres, para que haja estabilidade na economia mundial, pela economia do Brasil e de sua capacidade em prover o mundo com alimentos neste tempo de guerra, pelo fortalecimento do real e a baixa dos preços. Irmãos, vocês sabiam que o Brasil, ele alimenta praticamente 1/3 da população mundial. O Brasil é o maior exportador de commodities, que são os grãos, minérios. O Brasil exporta matéria-prima para que seja as indústrias lá fora, elas produzam manufaturados que voltam para o Brasil. O Brasil é riquíssimo em minerais, minério de ferro, nióbio. O Brasil tem riquezas, uma terra fértil. O Brasil é um país riquíssimo em matéria-prima. E o Brasil exporta e depois compra esses produtos manufaturados, ou seja, já elaborados, mais caros, podendo produzir no Brasil. Falta refinaria para refinar petróleo. Nós temos subsistência, autossubsistência de petróleo, mas você sabia que não tem refinaria para fazer o refinamento desse petróleo? Nós temos hoje um cenário de dólar baixando, o real se fortalecendo, uma economia que ainda se sustenta, mas que há um cenário mundial
conturbado e que nós precisamos pedir ao Senhor para não permitir que as nações entrem em guerra. Então, que desafio, né, esse pedido pelo mundo, porque nós olhamos para o nosso cenário e a gente observa que o Brasil é um país riquíssimo, país de primeiro mundo. Se nós olharmos as riquezas e o potencial, veja que não tinha dinheiro, mas quando chegou a Copa do Mundo de 2014, o que foi construído no Brasil afora? Em lugares que nem tem tradição de futebol. O Amazonas não tem tradição de futebol, foi construído o quê? Um estádio de milhões. Agora, na pandemia, no ano de 2021, informação para você, o estádio de Belém do Pará, no momento crítico da pandemia, estava sendo reformado pelo montante inicial, licitado de 147 milhões de reais durante a pandemia. Irmãos, nós precisamos orar. E quando nós temos conhecimento, nós temos uma arma tão poderosa que é a nossa oração. A arma da igreja é a oração. Nos colocamos de joelhos por essa causa. Não falta dinheiro. O que falta é uma boa gestão. Os países pobres, o que falta é boa gestão. Há países, sim, que o PIB é baixo, há muita pobreza, mas se fosse gerido e houvesse criatividade e interesse no coração dos governantes, e por que não dizer do povo, certamente esses países teriam uma qualidade de vida melhor. Dessa forma, eu peço para o nosso irmão Arthur fazer essa oração. Ele que viaja bastante, consegue acompanhar um pouco desse cenário lá fora e observar que tem países que são muito ricos, mas há pobrezas em outras áreas, por exemplo, da afetividade, isolamento, altos índices de suicídio, pobreza espiritual, o ateísmo cresce no mundo afora, inclusive no Brasil. Então, há outras necessidades. E a economia mundial, as nossas finanças devem ser para glorificar a Deus. Um missionário amigo, um missionário Rick, ele diz assim, que Deus não o chamou para andar de carro novo, mas sim de ir às nações. Não é pecado você comprar um carro novo. O pecado é você comprar um carro novo e não ter mais nenhum recurso para investir em missões, porque não houve um planejamento. Você fez uma coisa, deixando de fazer outra. Então, vamos orar com o nosso amigo Arthur. Amém. Glória a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, seguimos aqui clamando ao Teu nome em favor da economia do mundo, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor tem o controle e o domínio das nações. Algumas são pobres, outras são ricas. Alguns precisam, Senhor Deus, de uma intervenção divina para que o Senhor levante, erga de uma forma especial para as nações mais necessitadas, mais carentes. Nós clamamos a Ti, Senhor, para aqueles países que vivem, Senhor, em condições muito difíceis, seja por terem poucos recursos naturais, ou seja por estarem vivendo situações de guerra, ou estarem, Senhor Deus, em algum tipo de passaram por algum tipo de desastre natural e por isso, Senhor Deus, foram devastados, né, na sua condição de capacidade produtiva. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, dá sabedoria, levanta homens, gestores, governantes, que possam levantar essas nações, que possam ajudar a erguer novamente essas nações, para que elas possam ter uma economia restaurada. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, os países, Pai, que vivem situações de pobreza extrema, de crianças desnutridas, falta, Senhor Deus, de saneamento básico, falta, Senhor Deus, de infraestrutura, não há hospitais, não há recursos para capacitar, para levantar profissionais, para ter um desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento da indústria.
o desenvolvimento da agricultura. Vive, Senhor Deus, em condições muito difíceis. Tome em tuas mãos esses gestores, Pai, traga um avivamento, traga, Senhor Deus, uma mudança na forma de agir, de pensar. E que o Senhor, Pai, traga, Senhor, novamente, Senhor Deus, prosperidade e paz a essas nações, Pai, mais necessitadas e pobres. Levanta, Senhor Deus, também os países ricos e tem aí já uma condição, já tem um acúmulo até mesmo de riqueza. Levanta eles para que eles possam saber também ajudar aqueles mais necessitados, possam também investir seus próprios recursos e também trazer uma maior justiça e igualdade em todo o mundo, Pai. Em nome do Senhor, nós te clamamos, Pai, por esses países que estão em guerra, Pai. Os países como a Ucrânia, que têm vivido momentos desastrosos, Pai, tem abalado todo o país. Dizem que vai demorar décadas para que o país seja reconstruído novamente. Nós clamamos em nome do Senhor, Pai. Oh, Deus, dê um basta nessa guerra, dê um fim nessa guerra, esse derramamento de sangue, essa destruição, Pai. Oh, Pai, a tua palavra afirma que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não creio que o propósito do Senhor é que os países, as nações vivam na miséria. Não creio que isso é a vontade do Senhor. Que haja guerra, destruição. Não creio, não consigo concordar, Senhor Deus, com esse tipo de situação, Pai. Mas o Senhor, Pai, venha derramar vida, venha restituir, Senhor Deus, a condição, Pai, digna das nações, a sua soberania, a sua condição de se reerguer, Pai. Tome em tuas mãos os líderes, os gestores, aqueles que têm influência sobre essas nações, para que eles venham se dobrar diante do Senhor, para que eles venham reconhecer o seu pecado, a sua miséria, como o pastor Michael afirmou aqui, que muitas vezes a situação financeira ou a falta de recursos não é, muitas vezes, o maior problema. Mas o maior problema é que as pessoas se afastaram do Senhor. E o Senhor diz na sua palavra: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Limpai as mãos, pecadores. Pai, que essas nações, incluindo também o Brasil, possam se achegar a Ti, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a Tua face, Pai, e entender que existe um Deus, que Ele controla todas as coisas, que tem o domínio de tudo, e é capaz, e tem o interesse de abençoar as nações, de trazer prosperidade, de trazer a riqueza, de trazer o fruto da terra, o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento de recursos naturais. Deus, um Deus abençoador, um Deus que ama a humanidade. Mas muitos, Pai, se esqueceram, se afastaram de Deus. Muitas nações, Senhor, buscaram o recurso, buscaram, Seu Deus, prosperidade em falsos deuses, oferecendo oferenda, dando sacrifícios, fazendo pactos, Pai, que não são, Pai, conforme a Tua palavra. Oh, Pai, mas que essas nações venham fazer o pacto, uma aliança com o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Conforme diz a Tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nesse sentido, Senhor Deus, feliz, ele abrange a economia, abrange, Senhor, a vida espiritual, a vida, Senhor Deus, emocional, financeira, Deus. Por isso eu quero te pedir, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, um renovo em toda a economia do mundo, Pai. Traga um renovo, traga, Senhor Deus, uma mudança, Senhor Deus, em todas estas nações, Pai. Traga, Senhor Deus, o refrigério, Senhor. Oh, Pai, venha o teu reino, venha o reino de Jesus Cristo sobre as nações, o Rei que é justo e verdadeiro, venha reinar sobre as nações, Jesus Cristo.
Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és o único verdadeiro, tu és o único que pode trazer uma solução a toda essa questão mundial, Pai. E isso, Pai, eu quero confessar a Ti. Nossa confiança não está nos homens, não está, Senhor Deus, nos governos, não está, Senhor Deus, no sistema político, não está, Senhor Deus, na capacidade intelectual humana, oh Deus, de dominar, de influenciar pessoas, mas está em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo, só há um que pode trazer um fim, basta em tanta desigualdade, tanta maldade, assim, tanta miséria, e tanto, Senhor Deus, descontrole e corrupção. E esse é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o justo Rei, Jesus Cristo, que reina sobre as nações. Venha trazer, Senhor Deus, a tua paz, venha trazer, Senhor Deus, a tua graça sobre toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu estava aqui com o chat do YouTube, nós estamos no YouTube, e eu precisei fechar aqui porque a bateria estava acabando, mas eu quero cumprimentar o Jonas, a Irene, a Isaura, os nossos irmãos que estão aí. Perdoe-me se eu não lembro o nome de todos vocês, mas que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Agora vamos orar com o Anselmo por um avivamento, clamar por um avivamento que resgate a simplicidade no coração do povo de Deus e ensine que somos apenas mordomos do que Ele nos dá. Somos administradores dos recursos dele e devemos usá-los em seu nome, para a sua glória, servindo aos outros. Irmãos, eu visitei uma igreja em um determinado lugar e ali havia uma demanda por parte de um obreiro daquela igreja em relação à filmagem. A igreja muito bem aparelhada, uma mesa de som, tudo. A igreja, não faltava nada naquela igreja. Nem mesmo a unção, graças a Deus, né? Em principal tinha ali que era a presença de Deus. Mas não faltava. E ali, conversando com essa pessoa que era responsável pela filmagem, ela me disse assim, nossa aparelhagem é muito ruim, a gente está pedindo para o pastor 150 mil para comprar câmeras novas, não sei o quê. Aí eu fiz o seguinte questionamento, 150 mil? Você tem ideia do que, né, o que custa isso aí? Isso em 2017. E eu fiquei assim, sabe, pensativo sobre aquilo. A pessoa perdeu a noção do que vem a ser uma real necessidade de uma igreja. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos cuidar com muito temor dos recursos da casa de Deus. Um avivamento, irmãos, como nós precisamos. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, pelo nome do Senhor, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, diz o Senhor. E os olhos dele e os seus ouvidos estarão atentos, segundo Crônicas 7, 14 e 15. Como precisamos deste avivamento. Então vamos orar neste momento por um avivamento. Nosso tempo, o relógio corre, 22 horas e 55 minutos, já vamos receber aí o próximo grupo e vamos orar com o nosso amigo, nosso irmão Anselmo. Amém. Senhor, ainda na tua presença, Pai, como corpo de Cristo, queremos clamar ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra fala do vale de ossos secos, não havia vida alguma. E o Senhor falou com o profeta, profetiza sobre esse vale de ossos, profetiza sobre esses ossos. E assim, Pai, assim que foi cumprido, Pai, foi obedecido. A tua palavra, Pai, gerou vida naquele vale de ossos secos, tornando um grande exército poderoso. Meu Deus, assim está. Muitos na tua igreja, Pai, muitos estão como um vale de ossos secos, Pai. Pessoas que não têm ouvido mais a voz do teu Espírito Santo, Pai. Pessoas que têm seguido o seu próprio coração, como o mundo orienta, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, aviva
o teu rebanho, Pai, a tua igreja. Aviva, meu Deus, libera a tua palavra, Pai, de avivamento, a tua palavra de vida, porque a vida provém do teu trono, Pai, das tuas mãos. Senhor, que todo o teu corpo, a tua igreja, possa se voltar para o Senhor, possa se voltar para a tua obra, para aquilo que é mais importante. Meu Deus, o Senhor sempre me traz à memória aquele momento que os discípulos viraram para Jesus e disseram: Mestre, olha para o templo, olha que pedras, quão grande é esse templo. E Jesus olhou para eles e disse: olha, virá o tempo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava chamando a atenção deles e falando que a construção humana, a obra das mãos dos homens, não era algo tão importante quanto o viver, Pai, o Espírito. Também a tua palavra mostrou, Pai, naquele momento de Marta e Maria, que o mais importante não era os cuidados, as preocupações do dia a dia, mas a presença do Senhor, a tua palavra. Senhor, vem resgatar isso, Pai, no teu rebanho, no meio do teu povo. Vem resgatar no coração de cada um de nós, Pai, a verdadeira importância, aquilo que é primordial, Pai, para nós, como servos teus. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tempo gostoso juntos aqui. Como de costume oramos juntos todas as sextas-feiras. Em um período aí, por um longo período, oramos todos os dias. Aí ficamos juntos, esse grupo. Louva a Deus pela vida do pastor Arthur, do Anselmo, pela vida de quem está aí na parte técnica. Deus em Cristo abençoe. A igreja aqui no Vale de Iberá, que é um local difícil, aqui na periferia de uma região chamada Paranoá, área rural, e ali nós temos todos os desafios. É um vilarejo com 3 ruas, mas nós temos ali problema com drogas, com violência, nós temos a falta da presença do Estado, nós temos pobreza, nós temos, enfim, todos os problemas que possamos imaginar. Então, ore por nós, lembre-se de orar por nós, orar pelo pastor Arthur, pelo Anselmo. Ore por nós, ore por mim. Que Deus em Cristo te abençoe. E aí a gente já passa para o próximo grupo que já deve ter chegado. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigado pela sua presença nesse momento, viu? Deus abençoe imensamente. Seja bem-vinda, irmã Ana Maria e suas companheiras. Deus abençoe vocês. E seja um tempo maravilhoso. Deus abençoe. Eu estou aqui, precisar é só chamar, tá bem? Obrigada, querida Solange. Deus abençoe ricamente. Abençoe também a igreja que está se despedindo, a igreja que está saindo da sala. Deus fortaleça. Muito obrigada pela sua presença nesse momento. Deus abençoe imensamente. E nós estamos aqui com a graça de Deus, e nesse horário, 23 horas, no dia 21, as nossas queridas irmãs que estão conosco, a nossa irmã Tânia, ela substitui a irmã Silvia Vassão, que teve problema de saúde com a sua filhinha. Também estamos com a irmã Lloyd, com a irmã Edna Matos, a irmã Ligimar, a irmã Neide Nascimento, Rosaura, Paula e a irmã Ilques, que substitui a nossa irmã Neira, a presidente da Sinodal. E o nosso pregador desta noite, nesse horário, é o reverendo Daniel Costa. Que Deus abençoe todos, que está acompanhado também com a nossa Cíntia. Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente momento de oração. Vamos iniciar com o coração contrito e grato ao Senhor por participar desse momento tão especial. Um momento dessa grande organização missionária MIDE, comandada por Ana Maria e toda a sua equipe. Nós queremos agradecer de cada uma delas, que está fazendo parte da MIDE, que está conosco na sala, e aqueles que não estão trabalhando arduamente com o propósito de servir ao Senhor com essa grande campanha. O tema dessa campanha de oração está em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O objetivo dessa grande campanha mundial de oração, desse relógio mundial de oração, é o avivamento, glorificar a Deus e buscar um avivamento. O tema de hoje ainda é economia, e a leitura bíblica recomendada é Provérbios 22, 6, que diz: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Falar de economia requer falar da distribuição de renda, requer falar dos cuidados com as coisas naturais que o Senhor nos deu, com a subsistência das pessoas. E Deus abençoou o nosso país com tantas terras férteis, com tanta fauna e com tanta flora, riquíssima, floresta amazônica, riquíssima bacia de água doce, a maior do mundo, clima tropical, mas com pouquíssimos problemas naturais. Não se ouve falar aqui de terremotos, né? De grandes catástrofes. Deus tem sido maravilhoso para com o nosso país. Ele ainda nos presenteou com alegria, com a criatividade, com a persistência. É um povo forte. Temos tudo para ser uma nação rica, justa e feliz, mas a má gestão, o coração duro do homem, a falta de amor a Deus, a desobediência, nos leva aí a uma grande corrupção, que desperdiça um grande potencial. E os cidadãos também estão administrando mal as suas finanças, por meio do consumismo e do materialismo. É preciso um avivamento para restaurar a nossa nação, restaurar nossa responsabilidade, nosso sentimento, nosso cuidado financeiro e o nosso desejo de repartir o pão com nossos queridos irmãos, provocando uma diminuição da desigualdade social. Nós confessamos ao nosso Deus os nossos impulsos de compras desnecessárias, o nosso descontrole financeiro, a nossa avareza. A sonegação de impostos é grandiosa nesse país, no âmbito do município, no âmbito dos estados, no âmbito federal. Um jeitinho brasileiro para sempre levar vantagem sobre outras pessoas. Nós precisamos muito que o Senhor Deus cure o coração do povo brasileiro. E nós precisamos, como igreja, de não sermos omissos a essas faltas, essas falhas que tanto trazem tristeza no nosso coração. A palavra de Deus em Filipenses 4, 11, 12, nos lembra que o apóstolo Paulo diz que não por causa da pobreza dele, ele fala aquilo, porque aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que sabia ser humilhado, sabia também ser honrado, e que em todas as circunstâncias ele tinha experiência de fartura, mas também de fome, de abundância, mas também de escassez. E fez para ele um coração forte nesse sentido. Também Lucas menciona, assim, ao quem tesoura para si não é rico para com Deus, tem grandes consequências. Marcos 8,36 menciona: que proveita ao homem para ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? 1 Timóteo 6,8 diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Isso é difícil de encontrar, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Está escrito. Não é essencial que sejamos ricos, mas que sejamos piedosos e contentes. E o apóstolo Paulo ainda diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. E os que afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Essas são as consequências daqueles que têm um coração avarento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre desse mau coração, que o Senhor cuide da nossa terra, cuide do nosso povo, não só no Brasil, mas no mundo, para que tenhamos um coração mais perto do coração de Jesus. Nesse momento, nós vamos começar nossas orações, são 8 orações, e para fazer a primeira oração, nós estamos com a nossa irmã
Não sei se o meu programa está igual ao de você, mas quem seria para orar agora, fazer a primeira oração? Não é a nossa irmã? Silvia Vação. Silvia Vação. Vamos pedir a nossa irmã Tânia que ela, por gentileza, ore. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada por esses momentos tão preciosos na tua presença, em oração, em clamor. Neste momento, Deus, nós queremos apresentar diante do teu altar, Deus, a economia mundial, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, por esta economia, Deus, mundialmente, como tem sido, Deus, afetado, Senhor. Temos passado tempos difíceis, Pai. O mundo tem passado por momentos difíceis, ó Deus. E nós pedimos também, ó Deus, pela nossa economia, economia brasileira, Deus. O Pai tem misericórdia, nos ajuda, Senhor, ó Deus, para que possamos viver dias melhores, ó Pai, dias mais felizes, ó Deus, aqui nesta terra, nesta nação, Senhor. Toma a nossa nação nas tuas mãos, nós clamamos, ó Deus, por misericórdia, Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, da nossa nação, da nossa economia. Pai, apesar de tantas coisas, tantos acontecimentos, inclusive, Pai, essa pandemia, Deus, que veio assolar, Deus, o mundo e a nossa nação, Senhor Deus, também faz parte, Pai, desses momentos difíceis, ó Deus, qual nós passamos, ainda passamos, porque ainda há reflexo, ó Deus, na nossa economia, Deus, por conta, Pai, dessas situações que ocorreram, Deus. E nós clamamos, ó Deus, que a situação econômica das nossas igrejas, Senhor, ó Deus, que Tu estejas abençoando, que Tu estejas suprindo as necessidades, Pai. Muitas pessoas, ó Pai, foram afetadas, ó Deus, por esse problema, Senhor. Ó Deus, muitas pessoas que trabalhavam, ó Deus, de forma autônomas, Senhor, e muitos perderam muitas coisas, ó Pai, perderam seus empregos, perderam, ó Deus, seus bens, e nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu tenhas misericórdia, que Tu possa intervir nessa situação, Senhor. Ó Deus, que Tu possa estar agindo na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, os empresários também, quantos perderam seus bens, perderam funcionários também que precisaram ser mandados embora, Senhor, estão desempregados por conta, Pai, desta economia que foi afetada, Senhor. Ó Deus, nós clamamos também, ó Deus, para que os nossos empresários também tenham, ó Deus, preços justos, ó Deus, Pai, que eles tenham consciência, Pai, de não visar somente os lucros altíssimos, ó Pai, como muitos têm visado, nossos governantes, Senhor. Ó Deus, que Tu esteja agindo, que Tu esteja falando também a esses corações, Pai, para que eles venham, ó Deus, proporcionar, Senhor, ao povo, Senhor, uma condição de vida melhor para o sustento das suas famílias, Pai, que haja mais empregos, Senhor, que haja, Deus, uma divisão de renda, Deus, que possa, Deus, abranger todas as pessoas, Senhor, não somente os mais favorecidos, mas também os menos favorecidos, Senhor, possam também ser alcançados por uma economia melhor, Senhor. Ó Deus, nós também Te pedimos, ó Pai, que muitos, ó Deus, têm elevado os preços, ó Pai, e que eles venham reduzir, Pai, querem reduzir o peso, tamanho dos produtos, eles querem, ó Deus, manter, ó Deus, um preço mais alto, Senhor, sempre visando lucro, Deus. E isso, Deus, quem sofre são aqueles que são menos favorecidos, Senhor, esses que têm sofrido com esta economia. Mas nós Te suplicamos, nós clamamos a Ti, Deus, que Tu intervenha nessa situação, Senhor, e que possamos, ó Deus, buscar em Ti, Senhor, a Tua direção, a Tua orientação, e que a Tua igreja, Senhor, dá sabedoria à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, na administração das suas finanças, ó Deus. Muitos querem gastar aquilo que não tem,
Às vezes o que eles ganham, Pai, não está de acordo com aquilo que eles querem gastar, Senhor. Nos dá, Deus, sabedoria, nos ensina, Senhor. Ensina a tua igreja, Senhor, a administrar bem aquilo que tu tem nos dado, Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos e colocamos nas tuas mãos, Senhor. E cremos, ó Deus, que tu tens o melhor para cada um de nós. Se nós observarmos na tua palavra, se nós buscarmos a direção, a orientação vinda do alto, Pai, nós teremos, ó Deus, uma situação econômica bem melhor, Senhor, porque tu estás presente, Pai, em toda e qualquer situação. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesses momentos difíceis, ó Pai, para que possamos passar, Deus, te buscando e dando glórias a Ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos com a irmã Lloyd, por ela mesma, e nós vamos orar por nós, com a nossa irmã Lloyd Cavalcante. Continuando na tua presença, querido Deus, eterno Pai, eu declaro que a minha vida não me pertence, mas pertence ao Senhor. Dou graças porque poder viver um dia após o outro sobre os seus cuidados para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tens sido misericordioso e gracioso para comigo. Eu ergo minha voz e declaro que o Senhor é grande, poderoso, Deus eterno. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu te peço que use a minha vida de acordo com a tua vontade. Me ajude a fazer os trabalhos da tua obra com efetividade, eficiência, criatividade e gratidão. Pai querido, te peço que me ajude a honrar os meus compromissos financeiros. Não permita que eu envergonhe o teu nome. Me dê sabedoria para administrar com temor todos os recursos que vierem às minhas mãos. Tira do meu coração tudo que não vem de ti. Toma minha vida por inteira em tuas mãos. Eu te agradeço e te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Ouçamos uma oração com a nossa irmã Edna Matos pela igreja. Soberano Deus e Pai, Deus de amor, Senhor poderoso, ó Pai, tua é a terra, Senhor Deus, e a plenitude, Senhor Deus, de tudo que existe, meu Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado, pelo teu cuidado para conosco, meu Deus. Obrigada, Pai amado, pela tua igreja, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que nós podemos, Pai, recorrer ao Senhor, Pai. Meu Deus, diante, Pai, de situações que foram relatadas pela tua serva Ana Maria, Senhor, em que se encontra a nossa nação, nós temos vivenciado isso, Senhor. Oh, meu Deus, Pai, nós ficamos envergonhados, meu Deus, Pai, porque o Senhor criou tudo com tanta perfeição, Pai, com tanta abundância, meu Pai. Meu Deus, mas o pecado que está em nós, Pai amado, tem destruído, meu Deus, tem minado, Pai amado, todo o tesouro que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai, para que eu administrasse. Meu Deus, de uma forma muito especial, meu Pai. Nesta noite, meu Deus, nós colocamos a tua igreja mais uma vez diante do Senhor, meu Pai. Meu Deus, e clamamos, meu Deus, pelo teu povo, Pai. Pai, clamamos, meu Deus, para que os servos do Senhor, Pai, para que a tua igreja, meu Deus, entenda, Senhor, Pai, que ao ofertarmos, ao dizimarmos, meu Pai, nós estamos glorificando o teu nome, Senhor. Nós estamos prestando culto ao Senhor, Pai, porque muito o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Pai, tem misericórdia. Abre, Senhor Deus, abre os olhos, meu Deus, espirituais, meu Deus, da tua igreja. Meu Deus, tira a avareza do nosso meio, Senhor Deus. Tira a sublinagem, Senhor Deus, do teu povo. Oh, Pai, meu Pai, nos ajuda, Senhor Deus,
a vivermos, Pai, o que nós temos lido e ouvido da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, o Pai amado, incomoda, Pai, nós clamamos nesta noite, Pai, incomoda cada servo Teu, Senhor, que tem uma poupança, que tem reserva, que tem com sobra, meu Deus, mas na hora de dar uma oferta, Senhor, na hora de devolver o dízimo, que é obrigação de todo crente, o faz gemendo quando o faz, meu Deus. Pai, tem misericórdia. A tua palavra nos ensina, o Senhor nos orienta, Pai, para que possamos dar com alegria, Senhor, com disposição no nosso coração, com amor, meu Deus, pelo nosso próximo, com amor pela obra do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, desperta a tua igreja, Senhor, para que venha, Pai, adorar o Senhor através dos dízimos e das ofertas. Pai bendito, Senhor, nós rogamos também, Senhor Deus, que a igreja, Senhor Deus, Pai, tenha sabedoria ao administrar os recursos, Pai, que chegam, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa as juntas diaconais das igrejas, Pai. Abençoa as tesourarias, meu Deus. Pai, abençoa os departamentos, meu Deus, para que Deus utilizar, Pai, os recursos da igreja com sabedoria, meu Deus, com prudência, Pai amado, em nome de Jesus, para que essas verbas, esses recursos sejam direcionados apenas, Pai amado, para o teu reino, Senhor Deus, nada de vaidade, Senhor, Pai, mas que o alvo seja, Senhor, engrandecer o teu nome, o alvo seja o próximo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite. Oh, Pai bendito, meu Deus, quanto há para que seja no campo missionário, quanta coisa há para ser feita, Senhor Deus. Meu Deus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, meu Pai. Oh, Jesus amado, para que a tua igreja, Pai, cada servo, Senhor Deus, possa pôr o coração em missões, Pai, entender, meu Deus, o quanto nós podemos colaborar, o quanto nós podemos exercer a missão que o Senhor dá a cada um de nós, Pai amado, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, Pai, o quanto a gente pode ser um missionário, o quanto a gente pode contribuir para esta obra, meu Pai. Meu Deus, não permita, Senhor Deus, que nós nos conformemos apenas em orar, Pai, mas que nós possamos também saber o que eu posso fazer. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor Deus. Pai amado, quantos projetos missionários maravilhosos, Pai, de um alcance incrível, Pai, estão engavetados e não vão à frente por falta de verba. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, desperta a tua igreja, Senhor, para que a tua obra seja feita, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Abençoa os missionários lá no campo, Senhor Deus. Pai, nós rogamos pelo projeto Natal Missionário, Senhor Deus. Pai, desperta, Pai amado, para que, meu Deus, possamos, meu Deus, colaborar, Pai amado, e atuar, Pai, como o Senhor tem nos chamado nesta obra maravilhosa, Pai, de propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, Pai, nós entregamos a nossa oração, certa de que o Senhor nos ouve, Senhor Deus, e nos responde de acordo com a tua soberana vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Ouçamos uma oração agora pelo mundo com a nossa irmã Ligimar. Tu que és justo, onipotente, soberano, tua, Senhor, é a terra, o mundo e tudo que neles habita. Elevamos a ti a nossa voz em oração, ó Deus, em clamor por esse mundo em que vivemos e que o Senhor, de forma tão magnífica, o criaste. Ó Deus, sabemos que sem o Senhor não há justiça e nem equidade aqui nesta terra. Porém, sabemos também que a tua justiça se manifesta aos homens por meio do evangelho anunciado e que aqueles que praticam a injustiça estão sujeitos à tua ira. Pai amado, a tua palavra nos diz que o coração dos reis e poderosos da terra estão em tuas mãos e que o Senhor os inclina mediante a tua vontade. É por isso, Senhor, que nos achegamos a ti e clamamos por aquelas nações pobres, pelos povos vulneráveis, Senhor, aqueles que necessitam de governantes que olhem para eles com compromisso e honestidade
e que esses governantes sejam movidos pelo teu amor e se compadeçam das necessidades destes povos mais debilitados, Senhor. Que criem para eles políticas sociais que sejam de fato eficientes. Ó Deus, que haja em nosso mundo uma melhor distribuição de renda entre os povos e que as nações mais ricas sejam movidas em prol das necessidades humanitárias daqueles que estão abatidos, dos que sofreram perdas, dos que sofrem com guerra. Oramos, ó Deus, para que haja estabilidade na economia mundial, para que haja equidade entre os povos. Senhor, abençoe a economia do nosso país. Deus, esse país tão grande, tão vasto, e com uma capacidade de prover o mundo com alimentos nestes tempos difíceis de guerra, mas tão abatido, ó Deus, por corrupções e tantas coisas que desagradam ao Senhor. Abençoe a nossa moeda, que haja fortalecimento do real e que possamos sentir, de fato, uma baixa dos preços dos produtos de primeira necessidade, e que isto, Senhor, reflita nos lares do nosso povo, nas mesas dos que sofrem escassez cotidianamente, Senhor. Que em nenhuma mesa fique sem o alimento de cada dia. Senhor, e agora? Eu declaro, ó Deus, que o teu reino é um reino de justiça e que venha sobre nós o teu reino e o teu nome seja glorificado entre os povos ao redor do mundo. É isso que nós clamamos a ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora por um avivamento, que é o objetivo dessa grande campanha missionária. Vamos orar com a nossa irmã Neide Nascimento. Bondoso Deus e Pai, que está nos mais altos céus, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, nesse momento, Pai, te buscando em espírito e em verdade, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Derrama mais do teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, aquebranta nossos corações. Dai-nos arrependimento genuíno, para que possamos vencer tudo aquilo que tenta nos distanciar dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que nada nos afaste de sua doce presença. Deus meu, que teu Espírito gere em nós um profundo sentimento de inconformidade com este mundo, na forma de pensar e agir, caminhando em santidade. Dai-nos um coração generoso, ó Pai. Livra-nos da avareza e não permita que eu seja uma acumuladora de bênçãos. Que estejamos prontas a compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Capacita-nos para servirmos aos nossos igrejas. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Dai-nos mais compaixão pelos pecadores, que o meu testemunho alcance pessoas, que haja conversão de meus familiares e amigos. Ó Senhor, ouve o meu clamor, perdoa os meus pecados, também os pecados da nação. Traz cura, Senhor, à minha pátria, e se for da tua vontade, faz o meu país progredir de novo, não apenas economicamente, mas sobretudo espiritualmente. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Derrama sobre nós a plenitude do seu ser. Continuemos a ser fiel a ti, Jesus, como verdadeiras dispenseiras da sua obra, servindo de acordo com os dons que recebemos de ti, sobre a sua multiforme graça. Venhamos a cada dia dar o melhor de nós, promovendo o bem-estar por onde nós passarmos, com paz, com alegria, com tranquilidade e amor. Que tudo seja para a honra e a glória do seu santo nome. Esta é a nossa oração, que faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter agora uma oração pelos nossos filhos dentro do projeto Ana, que é algo especial para o nosso trabalho. Vamos orar com a nossa querida Rosaura Fontes. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Conclamamos neste momento, Senhor,
a tua graça e a tua misericórdia sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias. Nossos filhos que são herança do Senhor. Um presente que o Senhor nos dá, um privilégio, mas um privilégio regado, Senhor, de responsabilidades, de uma grande responsabilidade, de poder amá-los, cuidar deles, direcionar as suas vidas e encaminhá-los ao Senhor. Senhor, que nós, como pais, que nós possamos ser capazes, ó Pai, de anunciar o caminho do Senhor, não somente com palavras, Senhor, misericórdia de nós, mas, acima de tudo, com as nossas atitudes, anunciando no dia a dia a Tua palavra. Oramos, Senhor, pela conversão, Senhor, dos nossos filhos, que tenham eles uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual, e, Senhor, que eles vivam no dia a dia, Senhor, no temor e tremor do Senhor. A tua palavra nos diz em Provérbios, capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é princípio do saber. Mas, Senhor, às vezes, nós clamamos a ti, Senhor, que alguns dos nossos filhos se afastam de ti, Senhor. Que o Senhor, se o Senhor for servido na tua grande misericórdia, os traga, Senhor, de volta para o redil. Que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas, Senhor, que elas sejam produtivas, que elas sejam vidas cristãs, que possam glorificar o teu nome, Senhor. Nós clamamos também, Senhor, pelos relacionamentos familiares, Senhor, dos nossos lares, as nossas famílias, pais e filhos, irmãos, que tenhamos, Senhor, uma convivência saudável, Senhor, uma convivência, Senhor, onde o amor, o perdão, a simpatia, a amizade, o respeito e a admiração possa permear os nossos relacionamentos, Senhor, e assim teremos lares, Senhor, sadios, lares firmes no Senhor. Livra-os, ó Pai, livra os nossos filhos, Senhor, da dependência química e digital. Sabemos que tem trazido muitos males, Senhor, muitos males, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus acima de tudo e guarda os nossos filhos, Senhor, das tentações, das más companhias, das tendências, Senhor, suicidas, que muitas vezes são levados através dessa mídia, Senhor, e também, Senhor, da depressão, da ansiedade, que atinge, Senhor, como nós estamos falando da economia, às vezes a ansiedade de ter, que eles possam pensar muito em ser servos fiéis, e que o ter não tome o lugar do ser. Senhor, tenha misericórdia, nós clamamos a ti, Senhor. Há famílias atribuladas, com filhos desaparecidos, Senhor. Tenha misericórdia. Se o Senhor for servido, Senhor, traga-os de volta, Senhor. Misericórdia no aconchego de um lar, e que esse lar possa receber os seus filhos, e que eles possam, Senhor, viver dias, Senhor, de comunhão. Tira, Senhor, de nós, Senhor, esta angústia de ver nossos filhos longe do seu lar. Abençoe a cada um. Também nós pedimos, Senhor, que tu nos abençoe as carreiras dos nossos filhos, os estudos, o trabalho deles. Às vezes, nesta economia tão difícil, às vezes eles sentem, Senhor, tão assim oprimidos e precisando mostrar trabalho, Senhor. E esse afã, Senhor, do sucesso, tenha misericórdia, mas que eles possam versar e pensar e agir visando somente a tua glória, Senhor, a glória do Senhor. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor liberte, Senhor,
livre os nossos filhos de más companhias, da prostituição, do abuso sexual, de coisas que venham marcar os nossos filhos, Senhor. Tenha misericórdia deles, Senhor. Nós clamamos nesta noite pelas nossas famílias, que tenhamos famílias, Senhor, sadias, famílias tementes, famílias no teu altar. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas famílias, os nossos filhos no teu altar. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor e Salvador da igreja. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar agora, ainda dentro dos nossos projetos, pelas crianças de todo o mundo, com a nossa irmã Paula Homer. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Grande e poderoso Deus, Pai nosso que estás no céu, louvamos o teu santo nome, recebe a nossa gratidão pelo dia de hoje, recebe a nossa gratidão por esse lindo movimento de oração, do qual estamos podendo participar, e também estreitar o nosso relacionamento e dependência do Senhor. Pai, colocamos no seu altar de graça a vida de todas as crianças em todo o mundo, não só aqui do Brasil, mas em todos os confins da terra. Num mundo tão conturbado como esse nosso atual, guarda a mente os corações dos pequeninos, que por sua tão pouca experiência, muitas vezes são presas fáceis para pessoas que desejam desvirtuar os teus ensinamentos, Pai, e tentar enganar, tornando o que é mal como se fosse o bem. Que seus pais estejam mais atentos e preocupados com a saúde emocional e espiritual dos seus filhos também, ajudando-os a separar o que não presta, para que não adotem como prática comum nas suas vidas, ó Deus. Senhor, que caiam por terra todas as investidas malignas para destruir a vida já desde a infância. Dá-nos entendimento para perceber que as crianças necessitam de orientação e, mais do que isso, Pai, necessitam também desesperadamente de conhecerem o Salvador. Que nós, crentes maduros, não pedra de tropeço para o desenvolvimento da fé dos teus pequeninos. Nos livre de embaraçar os seus caminhos, impedindo que se acheguem ao Senhor. O diabo é astuto e tem criado situações neste mundo moderno que tem distraído a todos, ó Pai. Hoje, vemos crianças reclamando da ausência de seus pais, da falta de carinho, de atenção. Ó Senhor, desperta os que estão dormindo, para que assumam o papel tão importante de criar os filhos para Ti, ó Deus. Oramos para que toda criança tenha oportunidade de conhecer a Bíblia e conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal. Crianças e adolescentes, Deus, que Jesus seja o grande amigo das nossas crianças e que as crianças sejam despertadas para desejarem ser iguais a Jesus. Colocamos ainda toda essa situação, Deus, que temos visto nessas últimas semanas de violência e ataques que tem se alastrado nas escolas e nas creches. Que os teus anjos se acampem e protejam, Deus, as pessoas inocentes de gente cruel e sem sentido nesta vida. Pessoas que são más porque não te conhecem, com certeza por isso, Deus, e estão doentes na alma e machucam alunos gratuitamente. Bem sabemos, ó Pai, o quanto essas crianças têm trazido problemas para suas casas com medo, quanto essas ameaças têm trazido tensão aos profissionais das escolas e o medo entre os pais, os alunos. A insegurança que eles têm passado traz o medo, a ansiedade para a vida dessas pessoas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, desperta os órgãos competentes também para dissipar essa onda de violência e que a Tua luz possa ser vista através de profissionais que Te servem nesses locais, ó Deus, mostrando que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor bendito, por nos ouvir e dá-nos sempre a alegria de Te buscar, Pai. Que a espera pela Tua resposta seja doce e cheia de convicção, pois servimos a um Deus que responde às nossas orações.
Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ouçamos agora a última oração desse bloco de reunião com a nossa irmã Ilke Lima. Ela vai orar pelo nosso país. Querido Deus, amado Senhor, receba nosso louvor e adoração. Ó Pai, nós te rendemos graça por teu amor e misericórdia. Senhor, nós amamos o país onde nascemos e queremos rogar pelo Brasil. Abençoa o nosso país, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Perdoa os pecados que, como povo, temos cometido contra o Senhor. Abençoa nossas instituições e autoridades em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Abençoa as relações diplomáticas do Brasil com todos os países do mundo, ó Deus. Abençoa com discernimento e sabedoria aqueles que estão em autoridade. Toque no coração dessas pessoas para que ajam com honestidade. Abençoa nossas Forças Armadas, Senhor, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Abençoa a classe policial em todas as esferas e o Corpo de Bombeiros, ó Deus. Guarda os teus servos que ocupam cargo nas esferas governamentais. Que eles possam dar um bom testemunho, Senhor, no local de trabalho. Abençoa os outros países do mundo com as suas autoridades, principalmente aqueles países, ó Deus, que defendem o direito e a ordem democrática. Que haja paz em Jerusalém, a cidade amada, assim como nós oramos por todos aqueles países em que temos um contato maior de espírito democrático, como os Estados Unidos. Pedimos pelos países da América Latina, que têm sofrido também, ó Deus, com pobreza, fome e doenças. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor haja em favor do nosso país. Oramos agradecidos, ó Deus, por tudo e continuamos a esperar que o Senhor faça justiça, mas que exerça a tua misericórdia para conosco e para com o povo brasileiro. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouçamos agora uma melodia, e logo após ouviremos o nosso pastor reverendo Daniel Costa. Teu querer
Amém. Nós pedimos a Cíntia que ela ore ao Senhor pelo nosso pregador. Por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora, mais uma vez, suplicar a Tua graça e rogar que o Senhor use a vida do Teu servo, nosso pastor Daniel, para que seja, mais uma vez, instrumento do Senhor, a falar ao nosso coração. Que o Senhor seja engrandecido e que nós sejamos edificados com a porção da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Fala ao nosso coração e continua a usar o Teu servo para a glória do Teu nome, nesse tempo tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Reverendo Daniel, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, irmã Ana. Queridas irmãos e irmãs que nos acompanham nessa hora, graça e paz. Que bênção poder participar desse grande movimento missionário de oração em busca de um verdadeiro despertamento e avivamento espiritual genuíno, onde Deus transforma a vida das pessoas, converte corações e faz o reino dele expandir de forma gloriosa por toda a face da terra. No dia de hoje, enquanto oramos pela economia, atrelando os temas da economia com avivamento, a gente começa a pensar onde estão os recursos que nós temos para fazer a obra de Deus. Quais recursos a igreja dispõe para ver o avanço missionário, para ver a pregação potencialmente se expandindo pelas cidades? Onde é que a gente vê isso? Do ponto de vista bíblico, nós temos em Mateus capítulo 9, Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É interessante que ele diz assim: rogue ao Senhor da seara que mande mais dinheiro para a sua seara. E Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não manda a gente orar pedindo dinheiro. A maioria das vezes a gente tem a tendência de orar pedindo isso. Mas ele pede que Deus mande trabalhadores, gente esforçada na obra de Deus. Nesse sentido, a gente pode ver na vida do apóstolo Paulo uma dessas respostas de oração. Mande um trabalhador, Senhor, para a tua seara santa, gente orando, pedindo trabalhadores. E Deus levantou. Deus tem levantado ao longo da história, despertando pessoas, despertando jovens, despertando adultos, homens, mulheres, para se envolverem na seara santa. E um desses foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria de destacar um aspecto muito importante. Para o avivamento, nós estamos orando para que Deus mexa no coração das pessoas. Como diz o Salmo 104, envias o teu Espírito e renovas a face da terra. Quando o Espírito de Deus age no coração das pessoas, tudo vive, tudo se renova, mas se Deus não operar, todo esforço humano será inútil. E é por isso mesmo que nós devemos continuar orando. Senhor, aviva a tua obra no decurso dos anos. E no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, assim como Abacuque orou. E devemos pedir isso. E uma das maneiras da gente ver essa obra avançando está, sim, relacionada à nossa parte econômica. A gente está orando, pedindo: Deus, avive a tua obra. Nós estamos orando: Deus, mande trabalhadores. Não é dinheiro que a gente precisa de trabalhadores. Mas esses trabalhadores, quando Deus levanta, eles começam a conscientizar a igreja sobre o seu papel e a maneira como eles devem atuar. Quero destacar uma palavra com um significado muito especial que o apóstolo Paulo se utiliza para falar da importância do avanço missionário pela terra. Está lá em Romanos capítulo 15. Quando ele escreve aos irmãos, ele estava com planos missionários, totalmente despertado por Deus para ser esse trabalhador da Seara Santa, e ele diz: meu plano é ir para a Espanha. Eu quero evangelizar na Espanha, porque já não tem mais campo de atuação para mim aqui na Ásia. Já evangelizamos todas as regiões. Ele diz isso mesmo: já não tendo campo de atividade nessas regiões, eu penso em agora ver vocês aí em Roma, mas só de passagem, porque eu penso quando eu for para a Espanha. O plano do apóstolo Paulo era ir para a Espanha evangelizar aquela região. Olha que interessante. Romanos 15, 24, ele então diz assim: espero que de passagem estarei convosco e que
para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. O apóstolo Paulo estava com o seguinte projeto: eu estou indo agora levar uma oferta que as igrejas levantaram, e não foram igrejas ricas, não, eram igrejas pobres, como a Macedônia e a Acaia. Em meio a sua muita pobreza, superabundaram em generosidade. Paulo está coletando essas ofertas, vai levar para os crentes em Jerusalém, passaram por um momento difícil, e ele diz: quando eu voltar de lá de Jerusalém, eu espero passar por aí, entre vocês romanos, porque Paulo não foi o plantador dessa igreja, mas ele quer conhecer esses irmãos, desfrutar a companhia, e Paulo faz um pedido: eu quero ser encaminhado por vocês. A palavra grega encaminhar tem um significado muito especial, porque na língua portuguesa, encaminhar é só dizer: aqui, meu amigo, vira ali, ó, vira à esquerda, entra nas duas sinaleiras da frente ali, você chega no lugar. Encaminhar, do ponto de vista bíblico, não é isso. Encaminhar é dar todas as condições para executar aquela missão. Então, Paulo quer ir ser missionário na Espanha, mas ninguém faz guerra às suas próprias custas. Então, Paulo diz: eu espero que vocês me encaminhem. A SAF de Roma ia ter que preparar ali uns quitutes, uma cesta toda especial, com os queijos coloniais, um salame, né? Alguns sucos. Se fosse aqui da Serra Gaúcha, ia ser um suco de uva. Se fosse lá do Nordeste, bota umas tapioca aí para levar também, uma cajuína. E as irmãs iam fazer aquele balaio grande para dizer: tome aqui, Paulo, isso aqui dá por 2 meses. Tome mais um dinheirinho aqui, que é para você viver mais 6 meses lá. E depois nós vamos fazer um Pix para lhe ajudar mais adiante nas próximas necessidades. Então, Paulo esperava que a igreja se associasse com ele, encaminhando ele para lá. Irmãos, nós estamos orando por avivamento. Nós estamos orando para que Deus converta pessoas, converta jovens, converta adultos, converta as pessoas nesse mundo caído. Nós precisamos investir nisso. E você não precisa ser a pessoa mais rica para poder investir nisso, não. Deus usa quem Ele quer. Aqui na sequência do texto, ele faz referência à Macedônia. Era igreja pobre. Faz referência a Acaia. Está lá em 1 Coríntios, como aquelas igrejas contribuíram, não tendo condição de contribuir, mas contribuíam. Se nós queremos ver um grande avivamento em nossa nação, se nós queremos ver as coisas mudando, vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, nós precisamos aprender a palavra encaminhar. Precisamos começar a encaminhar as pessoas, dar as condições necessárias, investir, separar recursos, e não é pouco recurso, não. Não vamos fazer apenas pequenas ofertas missionárias, né? Aquela ofertinha de dois reais. É bom se essa de R$2, mas se você puder dar um pouquinho mais, meu amigo, dá. Vamos destinar volumosos recursos para a obra missionária. Porque se nós queremos ver igrejas sendo plantadas, isso tem um alto custo. Custo de enviar os missionários, custo de sustento de obreiros. Tudo isso tem um custo. Nós não vivemos em qualquer época. Em qualquer lugar que você for mandar alguém, há grandes desafios. Tem pessoas se dispondo a ir. E nós precisamos, como igreja, aprender a encaminhar aqueles que a gente já aprova na nossa igreja como sendo missionários de fato. Vamos enviá-los e vamos dar todas as condições necessárias. Mas não pode ser por um mês ou 2, 6 meses. Tem que ser para sempre. Uma igreja revitalizada, uma igreja avivada, uma igreja que gasta boa parte dos seus recursos com plantação de igrejas, com a evangelização de pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E aqui eu faço a minha pergunta para você, que está nos acompanhando nessa madrugada, que está orando nessa quase meia-noite aqui já. Você tem investido quanto dos seus recursos na obra de Deus? Quanto você tem destinado para ver plantio de novas igrejas? Quando tem um encontro de jovens, quem sabe você vai começar a dizer: eu vou começar a financiar para alguns jovens irem lá. Vai ter um encontro de adolescente, então pode mandar esses 3 aqui, mas não tem dinheiro para ir, não. Eu vou pagar para ele. Precisamos de crentes generosos. E se você não tem condição de fazer isso, então você junta umas 30 pessoas que cada um dá R$10 e aí consegue fazer isso. Ou seja, quando a gente quer, a gente consegue. A gente precisa, e nesse sentido, a SAF tem feito isso de maneira muito esplendorosa, né? Com suas ofertas aqui, ali, irmãzinha junta aqui, junta ali.
aquela oferta da viúva pobre, vai juntando, daqui a pouco, meu amigo, dá um negoção. Dá um sustento maravilhoso para muitas pessoas. Então, a gente pensa em avivamento, a gente pede, Deus vem tocar nos corações, e a gente já olha depois assim, o que eu vou, Deus me dê condições para eu poder investir mais. Por isso nós oramos hoje pela nossa nação, pela economia do nosso país, porque o que a gente quer é ver os crentes contribuindo cada vez mais para ter cada vez mais recursos, para a igreja investir mais ainda. Agora, se for para ter uma economia pujante, se for para você ter um emprego e triplicar o seu salário, e você deixar de dar o dízimo, deixar de dar a oferta e não investir na obra missionária, Senhor, mantém ele pobre, porque pelo menos ele se mantém servindo a Deus. Agora, porque tem muita gente que fala, quando eu receber 50 mil reais, eu vou começar a contribuir. Não vai contribuir nunca. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Não sabe ser fiel no pouco, vai ser no muito. Então, vamos pedir isso a Deus. Deus, avive nossa nação. Faça uma obra de restauração na vida das pessoas. Converta jovens, crianças, adultos, famílias, idosos, viúvos, viúvas. Faz um grande despertamento. Senhor, nos ajude a plantar igrejas e nos dê as condições necessárias para isso. E depois você termina a oração e fala, quanto vai precisar? Vamos juntar aqui, vamos encaminhar, pois devemos destinar volumosos recursos para a plantação e a revitalização de novas igrejas. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, com os joelhos dobrados no chão e com a mão no bolso, com generosidade e disposição para contribuir com a obra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção maravilhosa. O senhor pode orar, pastor? E ontem pediram a bênção, então se quiser orar e dar a bênção, vai ser muito bom. Vamos orar. Pai bendito, como é bom saber que tu tens, ó Deus, despertado pessoas, convertido pessoas, avivado pessoas, e nesse despertamento de muitos corações, o Senhor tem sensibilizado não apenas o coração deles, mas também o bolso, para que possam destinar recursos para a construção de novas igrejas, sustento de obreiros, ofertas missionárias, compras de bíblias, investimento na evangelização de jovens, de surdos, evangelização fora dos limites do nosso país, com outras economias mais difíceis até, de valores mais elevados. Nós te louvamos por todos aqueles que o Senhor tem despertado. E nós oramos para que o Senhor continue fazendo isso, para que mais pessoas possam ser abençoadas e agraciadas e conhecendo a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. O seu microfone foi fechado, pastor. Por gentileza, você pode abrir? Acho que foram fechar algum outro microfone, fecharam o seu. E assim, ó... Irmãs do apoio, estão fechando o microfone do pregador, minhas irmãs. Ainda faltam 5 minutos. Perdão, foi engano. Então, nós já finalizando, desejamos, então, a bênção de Deus, a graça de Deus, e rogamos, Senhor, abençoe nossa nação, dá-nos mais recursos para investirmos na obra missionária, a fim de que possamos encaminhar pessoas e ver a plantação de igrejas, dá-nos a graça de investirmos volumosos recursos pelo avanço do teu reino. Abençoa, Deus, o teu povo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós, todos vós, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, reverendo Daniel, por essa palavra tão linda, não é? Tão propícia. Obrigada, Cíntia, por estar acompanhando. Obrigada, queridas companheiras, demais queridas companheiras, né? Obrigada a Tânia Portela, que nos ajudou na falta da nossa vação, né? Vamos orar pela filhinha da nossa irmã Silvação. Obrigada a nossos irmãos da AMID, a nossa host Solange Brito, também a Ana Maria.
Obrigada a todos os queridos que nos assistiram, não é? Nós somos gratíssimos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Nós vamos orar para poder encerrar e já vamos orar pela nossa equipe, a nova equipe de irmãos que chegaram, que eles sejam abençoados tanto quanto nós fomos abençoados nessa hora de oração. Se não tiver o pastor de aqui, eu vou ter que começar. Entendeu, sozinho? Solange, dá para você fechar esse microfone, por favor, Solange, do senhor Albert? Está aberto. Obrigada, Senhor, por mais uma hora de oração na tua presença. Esse é um momento tão especial. O Senhor está nos vendo, está nos ouvindo. O Senhor está ponderando nossos corações. O Senhor está se agradando ou não está se agradando dos nossos atos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoe nossa nação, abençoe nossa igreja presbiteriana do Brasil, com essa visão missionária tão forte. Abençoe também os campos missionários. Abençoe o reverendo Daniel, Cíntia e todo o campo missionário, o reverendo Osias Correia, lá no Sino do Sul do Brasil, ó Pai, lá na ponta, Senhor, no final do nosso país, que carece tanto de tudo isso que ele pregou, de recursos, ó Pai, de obreiros. Ó Senhor, dinheiro existe, mas existe no nosso coração. Tudo isso que as irmãs oraram, sobretudo a nossa irmã Edna Matos, Senhor, o coração trancado, as mãos trancadas, que nós possamos ter crentes, Senhor, que abram o coração, que sejam como nossos irmãos que ajudaram Paulo e ele ficou suprido, Senhor, e eram pobres, ó Pai. Não é porque tem que vai dar, mas é o coração que faz a diferença. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, para que haja, Senhor, um avivamento, um despertamento nesse sentido. Não há grandeza na igreja se ela não tem essa visão missionária. Agora, Pai querido, abençoe a nossa equipe que está chegando, que eles sejam guardados pelo Senhor e amparados e abençoados, que eles também fiquem tão felizes quanto nós ficamos com esse serviço que o Senhor nos mandou fazer. Em nome de Jesus, abençoe também a nossa querida host, a nossa Solange e a equipe toda da Amida, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim despedidos e nossa equipe voltará às 2h da manhã e depois às 3h da manhã, se Deus quiser. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe e até mais tarde, em nome de Jesus. Deus quiser. Sejam bem-vindos, irmãos, na próxima igreja. Aqui é o pastor Adriano, Assembleia de Deus aqui em Barro da Luz. A graça e a paz a todos os irmãos. Amém, graças a Deus. Mais uma vez, pastor, que bom, graças a Deus. A irmã Adriana vai ser sua host. É a Adriana? Patrícia vai ser sua host hoje. Eu estou entregando a ela, viu? Deus abençoe, que seja um tempo maravilhoso. Muito obrigado. É para nós. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado. Agradecimento nosso à igreja, os irmãos